Olá você que está tendo acesso a esse estudo. Nós vamos fazer 2 estudos rápidos, a respeito do vinho. Vinho no Velho Testamento e vinho no Novo Testamento. Existe uma celeuma muito grande, na mente dos cristãos atuais a respeito do vinho. E aí? O crente, que eu me refiro, é o crente evangélico. Tudo que crê é crente. Mas eu me refiro aos crentes evangélicos. Pode beber vinho ou não pode? E eu estou me referindo ao vinho fermentado, em outras palavras, o vinho alcoólico. O que você acha? Jesus, quando ele esteve aqui, a Bíblia fala assim que ele preparou o vinho ali nas bodas de Caná. Será que Jesus preparou o vinho, realmente o vinho alcoólico? Foi isso que Jesus tomou? Então é isso que nós vamos estar vendo nesses 2 estudos, sobre o vinho no Novo Testamento e o vinho no Velho Testamento. Começaremos então pelo Velho Testamento, falando do vinho e como se comportavam os crentes daquela época, não é? Então, a posição do Antigo Testamento sobre o vinho fermentado. Em vários lugares, o Antigo Testamento condena o uso de irrim e shecar como bebidas fermentadas. A Bíblia descreve os maus efeitos do vinho embriagante na história de Noé, por exemplo, que podemos verificar em Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 27. Noé plantou uma vinha, fez a vindima, fez vinho embriagante de uva e bebeu. Isso o levou à embriaguez, à imodéstia, à indiscrição e à tragédia familiar em forma de uma maldição que foi imposta sobre Canaã, um de seus filhos. Nos tempos de Abraão, o vinho embriagante contribuiu para o incesto que resultou em gravidez nas filhas de Ló, que pode ser verificado em Gênesis capítulo 19, os versículos 31 até 38. Devido ao potencial das bebidas alcoólicas para corromper, Deus ordenou que todos os sacerdotes de Israel se abstivessem de vinho durante sua vida ministerial. Deus considerava a violação desse mandamento suficientemente grave para motivar a pena de morte para o sacerdote que a cometesse. Olha lá em Levíticos 10, capítulos 9 até o 11. Deus também revelou a sua vontade a respeito do vinho e das bebidas fermentadas, ao fazer da abstinência uma exigência para que todos fizessem voto de nazireado. Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, escreve: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios capítulo 20 e o versículo 10. As bebidas alcoólicas podem levar o usuário a zombar do padrão de justiça estabelecido por Deus e a perder o autocontrole no tocante ao pecado e à imoralidade. Finalmente, a Bíblia declara de modo inequívoco que para evitar ais e pesares e, em lugar disso, fazer a vontade de Deus, os justos não devem admirar e nem desejar qualquer vinho fermentado que possa embriagar-se. Provérbios 23, 29 até o 35. Os nazireus e o vinho. O elevado nível de vida separada e dedicada a Deus, no caso os nazireus, devia servir como exemplo a todo israelita que quisesse assim fazer. Números 6 e 2. Deus deu aos nazireus instruções claras a respeito do uso do vinho. Primeiro, eles deviam abster-se de vinho e de bebida forte. Deuteronômio 14, 26. Nem sequer lhes era permitido comer ou beber qualquer produto feito de uvas, quer em sua forma líquida, quer em sua forma sólida. O mais provável é que Deus tenha dado esse mandamento como salvaguarda ante a tentação
de tomar bebidas fortes, inebriantes e ante a possibilidade de um nazireu beber vinho alcoólico por engano. Deus não queria que uma pessoa totalmente dedicada a Ele se deparasse com a possibilidade da embriaguez ou de viciar-se, conforme podemos ver em Levítico capítulo 10, versículos 8 a 11, e também Provérbios capítulo 31, os versículos 4 e 5. Daí o padrão mais alto posto diante do povo de Deus no tocante às bebidas alcoólicas era uma abstinência total. Beber álcool leva frequentemente a vários outros pecados, tais como a imoralidade sexual ou a criminalidade. Os nazireus não deviam comer e nem beber nada que tivesse origem na videira de uvas, a fim de ensinar-lhes que deviam evitar o pecado e tudo que se assemelhasse ao pecado, que leva a ele ou que tenta a pessoa a poder cometê-lo. O padrão divino para os nazireus da total abstinência de vinho e de bebidas fermentadas era rejeitado por muitos em Israel no tempo de Amós. Esse profeta então declarou que os ímpios aos nazireus destes vinhos a beber. O profeta Isaías declara por sua vez: o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Isaías 28, 7 e 8. Assim ocorreu porque esses dirigentes recusaram o padrão de abstinência estabelecido por Deus. A marca essencial do nazireado era sua total consagração a Deus e aos seus padrões mais elevados. É um dever do crente em Cristo, conforme Romanos 12, 1, 2 Coríntios 6 e 17 e 7 e 1. A abstinência de tudo quanto possa levar a pessoa ao pecado, estimular o desejo por coisas prejudiciais, abrir caminho à dependência de drogas ou do álcool, ou levar um irmão ou irmã a tropeçar, é tão necessário para o crente hoje quanto o era para o nazireu dos tempos do Antigo Testamento. Então, com isso, nós encerramos aqui um breve relatório a respeito do vinho no Velho Testamento. Deus, ele nunca encorajou o seu povo a tomar o vinho, a bebida forte, o shecar ou o yarim, que assim são definidos o suco da uva fermentado no Velho Testamento. Quando Deus separa então o nazireu para ele pede que o nazireu não toque em nada dessas coisas, para que não corra o risco de vir a pecar. E você? Você acha também que nós não somos um tipo de nazireu de Deus? Que fomos chamados para ser santos? O que o mundo faz? O que as pessoas do mundo fazem? Embriagam-se praticamente de dia e de noite e vara a madrugada dentro até o amanhecer. E o que se vê na vida dessas pessoas são crimes, prostituições, adultérios, acidentes de trânsito, homicídios, em virtude do efeito que esse tremendo produto causa nas pessoas. Há pessoas que chegam em mim, por exemplo, e dizem: irmão de Carlos, eu bebo só um pouquinho, porque aí eu tenho controle. Eu concordo com a pessoa, você tem controle até você tomar o primeiro gole. A partir do primeiro gole, a droga inebriante do álcool, ali no vinho, ou seja, qualquer outro tipo de bebida que for, ela vai afetar todo o seu intelecto. E a partir do momento do primeiro gole, você já não tem mais 100% de força para resistir ao segundo copo e aí as outras consequências que advirão. Um copo de vinho,
alcoólico, por exemplo, pode abrir caminho para diversas outras tragédias, tais quais as que eu acabei de aqui mencionar. Se Deus queria o nazireu separado para ele, você acha que o nazireu tem diferença de nós no querer de Deus? Então, o meu conselho, com base nesse estudo, é que você seja um tipo de nazireu. Que a sua consagração a Deus e aos seus padrões atinjam os graus mais elevados. Você não precisa disso. Você não precisa desse vinho. E há casos até mais graves que eu percebo de pessoas tentando a Deus. Sim, de que forma? As pessoas pegam uma champanhe, por exemplo, sem gelo, sem álcool, né? Que tem hoje a champanhe sem álcool. E em festas, e fazem questão de beber aquele líquido, né? Num ato de zombaria completa. Tipo, abre aspas, ó Deus, eu estou bebendo champanhe, mas não é alcoólica. Você acha que Deus se contenta com isso? Tem também a cerveja sem álcool agora. As pessoas estão lá enchendo torres, né? Torres, igual o mundo faz, só que o mundo usa alcoólica, né? Os zombadores cristãos usam a cerveja não alcoólica e falam a mesma coisa para Deus em seus corações. Abre aspas, olha Deus, eu estou tomando cerveja, mas não é alcoólica, hein? Então o Senhor não pode me punir. Eu tenho isso como uma das mais graves zombarias dos crentes da atualidade. E considero, opinião minha, que é até pior um cristão fazer isso do que beber uma bebida alcoólica em relação a uma afronta declarada ao Todo-Poderoso. Você é um tipo de nazireu de Deus. Você foi separado, você foi chamado por Cristo para servi-lo em espírito e em verdade e em santidade. Cristo está voltando e é bom você ponderar a esse respeito. Bebidas alcoólicas, conforme nós já vimos aqui no Velho Testamento, não foi feita para aqueles que temem a Deus. Todos aqueles que por um momento deixaram o temor do Senhor, mesmo sendo chamados por Deus, tal como Noé, trouxe para o meio da sua família maldição, porque Noé, um homem íntegro, um homem respeitado por sua família, ao tomar ali os seus copos de vinho, perdeu a sua razão, perdeu o seu temor. Não que Deus aprovasse um ato desse, nunca, jamais. E acabou trazendo maldição para um de seus filhos. Mas a culpa foi de quem? Não foi do filho dele, que foi lá descobrir as intimidades do seu pai. Ainda que pecou, porque ele estava são e deveria respeitar o seu pai. Mas Noé deu causa a isso. Se não fosse Noé ter vacilado, não ter vigiado e ter se embriagado, a maldição não teria vindo sobre a família de Noé. Então, somos livres? Temos o livre-arbítrio. E hoje você pode escolher, agora, conhecedor da palavra de Deus, se você vai ou não vai tomar o vinho alcoólico ou outra bebida. Com isso nós encerramos aqui então o estudo do vinho no Velho Testamento, e em breve eu estarei publicando aqui o estudo do vinho, mas agora no Novo Testamento, envolvendo a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver se Jesus produziu nas bodas de Caná o vinho alcoólico ou não. Nós vamos ver se o vinho alcoólico é indicado para os crentes ou não. Um grande abraço e até a próxima.